Contrariando os apressados, hoje o quadro Bons Conselhos veio atrás de uma resposta para uma questão bastante peculiar da sociedade moderna: como entender o tempo de Deus? Na busca desta resposta, a gente conversa agora com o padre Anderson Fábio, que nos atendeu muito atenciosamente. Tudo bem, padre? Tudo bem, Lívio? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Padre, começando a nossa conversa, eu gostaria de saber do senhor por que a nossa sociedade é tão imediatista? Bom, nós vivemos numa sociedade que vira e volta, a corrida é sempre para alguém que quer ser o primeiro, né? E quantos de nós não experimentamos a dificuldade que é esperar? Por exemplo, você que está em casa, que nos acompanha, como é difícil às vezes ter que aguardar o celular, por exemplo, recarregar para você poder continuar utilizando. É verdade, padre. Como é difícil aguardar, por exemplo, numa fila de banco, né? Você já começa a olhar para o relógio, porque logo ali já tem uma atividade para realizar. Mas o certo é que nós estamos numa sociedade que corre, simplesmente corre. E nesse sentido, as pessoas elas procuram a cada dia responder às suas necessidades pessoais e às vezes intimistas e deixando aí o bem comum, deixando aquilo que é a família, o trabalho e tantas outras realidades também para ajudar e ser presença. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de lhe perguntar a nossa pergunta que deu nome a este quadro, né, que nos trouxe até aqui hoje. Como entender o tempo de Deus para a nossa vida? Na Sagrada Escritura, nós encontramos no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Salomão, que nos traz uma dica muito importante. Salomão diz assim: há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de Deus é o chamado tempo Kairos, ou Kairos, né? É o tempo da graça de Deus. Às vezes, o que acontece, Lívio e amiga que está em casa, é que o tempo de Deus, o Kairos, não é o nosso tempo. Bom, aqui entra uma grande ferramenta que Deus se utiliza para trabalhar com o ser humano, que é o esperar. Ora, quando eu entendo que eu preciso esperar em Deus, então diariamente eu vou buscá-lo em oração. Com base nisso que o senhor explicou para a gente, eu gostaria de saber, e o que é que a gente perde ao não entender o tempo de Deus, ao não entender essa espera necessária para a nossa vida? Ora, Lívio, esperar em Deus também significa a espera de Deus transforma o nosso caráter. Ou seja, às vezes o nosso caráter ele é muito revestido de certos desejos e vontades que não estão bem dentro do plano de Deus. De Deus, para aquele momento, né? Exatamente. E o esperar em Deus, ele pode provocar um caráter novo. Quantas pessoas que, às vezes, numa situação difícil, seja de enfermidade, seja de um trabalho, né? Às vezes até mesmo a pessoa está num trabalho, numa situação complicada, difícil, e ela então diz assim: olha, eu tenho que esperar a hora de Deus. E aquele esperar a hora de Deus transforma-se num caminho de santificação para ela. Porque se aquele trabalho para ela é um lugar difícil, ali também a humanidade dela será moldada. Muito bem, padre. Então, muito obrigado pelos seus conselhos. A gente aqui, com certeza, agradece muito. Nós gostamos muito dos seus conselhos. E é isso aí. Seja mais uma vez sempre bem-vindo a retornar ao nosso programa. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Eu que agradeço, Lívio. E para você também que está em casa, acompanhando em tuas mãos, que Deus abençoe o seu esperar em Deus. Muito bem, padre. Muito obrigado. Esse foi o quadro Bons Conselhos de hoje, ensinando a você como entender o tempo de Deus para a sua vida. É isso aí.